que é a função de anti-inflamatório. E até comentei com vocês que pelo pico do cortisol ser de manhã, quando uma cirurgia é eletiva, eles preferem fazer pela manhã. Por quê? Porque a inflamação vai estar mais baixa pela ação dele anti-inflamatória, tá? Então, a segunda ação mais importante do cortisol é justamente essa ação anti-inflamatória que ele tem, dizendo para essa célula, que é uma célula do sistema imunológico, diminuir a produção de mediadores da inflamação. Então, é isso daqui que ele vai fazer, tá? Ele não simplesmente vai falar assim, olha, diminui o processo inflamatório. Ele vai falar, olha, não produza partes do processo inflamatório, tá? Entenderam a diferença? Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e diminuir a produção de mediadores da inflamação, tá? Ele vai diminuir essa produção, fazendo com que o sistema imunológico não fique tão organizado, tá? Que ele não fique tão específico, na verdade, não específico, mas diminuindo essa produção, essa comunicação, produção de mediadores da inflamação, tá? Então, de manhã, a resposta inflamatória tende a ficar mais inibida, e à noite, na hora que ele cai, a resposta inflamatória volta. Então, principalmente a inflamação, dor, rubor, calor e edema, são muito mais pronunciadas à noite na baixa de cortisol do que durante o dia. Ele mesmo controla a sua liberação. Como? Ele vem aqui, inibe o hipotálamo, inibe a hipófise, diminui o CRH, diminui o ACTH, diminui o cortisol. A quarta função dele, qual que é a quarta função? A quarta função do cortisol é justamente o despertar. Ele é um hormônio considerado catabólico. Então você fala, nossa, que beleza, né? Por quê? Catabólico é quebra. Então, ele é um hormônio de catabolismo. Você fala, ótimo, né? Vou quebrar todas as minhas reservas. Ele é um hormônio de catabolismo. Vai tentar fazer a quebra. A primeira coisa, no pâncreas, ele vai diminuir a secreção de insulina. Fala para diminuir a insulina, gerar essa hiperglicemia, ele precisa da ajuda de um outro hormônio que é o parceiro dele. Então, olha o que o cortisol está fazendo. Ele está mudando o metabolismo para que não falte glicose na sua corrente sanguínea. Essa diminuição de insulina com hiperglicemia. E ainda a ativação da neoglicogênese, proteína, quebra para formar mais carboidrato. A lipogênese é a síntese de lipídio. Por que ele vai estimular a síntese de lipídio? Porque ele é feito de lipídio. Então é como se ele estivesse falando, ó, vamos guardar para me fazer mais. Entende? Eu quero mais de mim. Então você guarda mais. E além de fazer mais lipídio, ele diz onde o organismo tem que colocar. Então ele mobiliza a gordura de forma a estar de fácil acesso. O que o cortisol faz na sua pressão arterial? Estimula a suprarrenal a liberar aldosterona. E aí, o que a aldosterona faz? Ela aumenta a absorção de sódio, aumenta a reabsorção de água, aumenta a volemia e, por consequência, aumenta a pressão arterial. Isso que várias pessoas que tomam corticoide falam para você, eu tô inchada, eu tenho edema. O processo fisiológico de inflamação via COX-2, que é uma enzima, gera uma prostaglandina
que estimula as células do estômago a aumentar a proteção de muco protetor. E por que eu preciso desse muco protetor? Porque a quantidade de ácido clorídrico, o pH do estômago, é muito baixo. E ele atacaria as células. Então, as células produzem um muco protetor. Quando você está estressado, o que acontece? No estresse, você aumenta o seu cortisol. Isso daqui não é uma resposta inflamatória? O cortisol não tem função anti-inflamatória? Então, ele vai diminuir a produção de COX-2, diminuir a produção de prostaglandina, portanto, não vai produzir muco. O que vai acontecer? Gastrite, úlcera. Os ossos, eles são uma reserva. O cortisol tem a capacidade de ativar uma célula que chama osteoclasto. O osteoclasto, ele é o inverso do osteoblasto. Ele não faz osso. Ele tira o cálcio que estava lá armazenado no osso e devolve para a corrente sanguínea, para ele ser usado de forma geral. O hipotálamo controla a hipófise, que controla a glândula suprarrenal, isso que já estão cansados de saber, já viram várias vezes. O cortisol, ele tem que ser liberado para você poder despertar. Então, o hipotálamo, ele tem a característica, ele pode ser inibido ou ele pode ser estimulado, tá? Então, quando ele vai ser estimulado para o cortisol, é quando você está na luz, então incide luz solar no seu olho ou uma luz de frequência correta e estresse, tá? Então, são situações que estimulam o hipotálamo a liberar cortisol. Enquanto você está dormindo, a melatonina é negativa, ou seja, ela inibe a secreção de cortisol. Enquanto você dormir no escuro direitinho, a melatonina vai inibir a secreção de cortisol. Porém, a melatonina, ela estimula a produção e liberação de GH. Então, significa que se você tem cortisol, você não tem GH. Porque a forma de eu liberar GH é através da presença de melatonina. E melatonina inibe a secreção de cortisol. Sexuais. Aqui é meio lógico, né? O cortisol controla o ciclo circadiano. O ciclo circadiano controla a liberação dos hormônios sexuais. Se você tem alteração de cortisol, você tem alteração de ciclo menstrual, você tem alteração de liberação dos hormônios sexuais. Cicatrização, estrias. E o processo inflamatório é essencial para a cicatrização. Então, pessoas estressadas não cicatrizam direito. Outra coisa que ele dá relacionada à inflamação e cicatrização é a formação de colágeno. Então, aparecem estrias. O cortisol, ele é anti-inflamatório. E o processo inflamatório é essencial para a cicatrização. Então, pessoas estressadas não cicatrizam direito. Outra coisa que ele dá relacionada à inflamação e cicatrização é a formação de colágeno, fibras colágenos. Então, aparecem estrias. E as funções: despertar, inflamação, osteoclasto, pressão arterial. Isso daqui é uma foto de um Cushing, então a gente chama de corcova de búfalo, face de lua cheia, abdômen, as estrias, osteonecrose, função renal, função cardíaca, faltou estômago aqui, de úlcera na pele, aqui é falta de cortisol, alteração de pressão, vitiligo é uma das características de Addison, nem todo vitiligo é Addison, mas pode ser, né? Perda de peso, anorexia, desidratação, porque não tem a retenção hídrica, fraqueza muscular, pigmentos, a melatonina fica desregulada, tá? Isso é uma característica de Addison.
bem? Então, as duas fotinhos lá e o resumo aqui.